Então, hoje nós vamos dar a continuidade ao nosso curso de educação continuada, com mais complementar. O tema que a gente vai abordar hoje é infecção. Então, selecionei alguns tópicos aqui para a gente poder discutir dentro do tempo que está disponível aí para a gente. Olha o primeiro slide aí, sobre vias de acesso à infecção, se alguém puder comentar aí. Posso ver? Oh, meu Deus. 4 anos aqui. R6. Aqui, na lateral. Então, temos 3 vias de acesso, né? A primeira via é essa aqui, que seria considerada a via hematogênica, né, de disseminação hematogênica, que vai ser através da corrente sanguínea, que uma infecção no local, né, ela vai se disseminar através da pele, das amígdalas, da vesícula biliar, é outra via também, e do trato urinário. Elas conseguem ultrapassar, né, através das artérias nutrícias. Essa segunda via é a via da fonte contígua, da infecção. Então, você tem uma infecção e, através dos tecidos moles, dos dentes e do seio da face, a infecção consegue adentrar também. E essa terceira infecção seria infecção de implantação direta, né? Que vai ser através de uma perfuração, ou ferida por projétil, de arma de fogo, ou por algum procedimento cirúrgico. Então, são essas 3 vias de acesso. Direto. Então, aqui, padrão de vascularização, que tem uma relação com a disseminação da infecção aí, hematogênica. Alguém pode sintetizar para a gente? Nós temos as vias de acesso, eu acredito que eles estejam separando pela faixa etária. Nós temos o lactente, das crianças e dos adultos. E aí, dos lactantes, é importante a gente lembrar que as artérias, elas vão estar... A separação da irrigação sanguínea ela vai ser mais protegida que uma metáfise, né? E cada uma vai ter sua fonte própria. Isso acontece de 1 mais ou menos a 16 anos. Lembrando também que as artérias nutrientes, as transepifisárias e as foveais vão ser bem abundantes nessa fase. Na criança, né, que também varia essa a epífise vai se tornar vascular e as artérias transepifisárias e foveais vão regredir. Nos adultos, né, depois do surgimento das placas de crescimento, as artérias foveais e periarticulares vão se tornar novamente proeminentes. E aí eu acho que o principal fator é a gente ver realmente a separação, graças ao Alexandre de explicação. Né? A via de acesso vai ficar dificultada, principalmente por conta disso. Nos adultos, ela já pode pegar tudo isso. Exatamente isso. Ali também, saberia acrescentar que na metáfora, isso já foi até falado em aula anterior, você tem a identificação do fluxo na criança, antes do fechamento da epífise, né, que predispõe a infecção nessa topografia, nas metáfises de ossos rubros, né. Então, isso aí, entendido. E aqui agora, no caso de osteomielite crônica, tem algumas estruturas aqui que eu queria que alguém apontasse para a gente aí, só para a gente poder rever os conceitos. Pode repetir, tá? Nas fotos, eventualmente, pode repetir o mesmo conceito, tá? A da esquerda é suposta osteomielite crônica, a da direita um sinal que eu queria que vocês colocassem. Nós temos corte axial, a parte superior do braço,
Eu não entendi que é para ser agora. É a estrutura ou Não, a estrutura conceito, não, né? Isso, no processo de infecção óssea, essas coisas podem acontecer. Então, elas dizem também o tempo de infecção. Certo. Então, existem uns números também que talvez possam ajudar aí com certas... Então, é um ponto axial, ponderada em T2. E aí, a gente vê uma lesão universal, aqui no número, certo? E um outro sinal um pouquinho mais baixo, com o hipossinal central. E aí, a gente vê um caminho se formando e rompendo aqui hipótese, né? Então, eu imagino que isso aqui seja Um é só a medula do osso, isso. Um é só a medula do osso. não é a medula. Vai lá na seta ali no 2. Tem o 2, tem o 3, tem o 4 aí. Não sei se E aqui seria, então, um sequestro rodeado com isso. Um abscesso. Um abscesso. Sim. Então, tem um abscesso ósseo, que é o 3, Um sequestro. e um fragmento ósseo dentro do abscesso, que é um sequestro. E aí forma esse cloaca. E aí tem um pertuito aí, um seio de comunicação, né? Isso. Que atravessa o córtex e vai para as partes moles. As partes moles, mas eu não vejo fistular, né? Eu não vejo para passar pele. Sim, pele não é. E aqui... Isso sugere que tempo de infecção, sim? É crônico, né? Crônico. Osteomielite crônica, né? Osteomielite crônica. Sim. E aqui é o mesmo caso, né? E aqui eu vejo só o abscesso fistulado mesmo, com aqui vocês com a reação periosteal, né? Que aí seria aquela questão do invólucro, né? Acho que tem mais coleção também E para aí as tem moles, uma né? coleçãozinha assim, formada aqui nessa região No músculo, né? O projeto também aumentou, né? Abertura, claro. Isso. No último. E aqui no último, já é a parte do coelhos. Tá bem, ó, tá demonstrado, né? Aí a representação do abscesso também, da fíbula proximal, e aí, nesse caso, precisaria Fíbula não. Fíbula não. Nossa, palpite. Fíbula tá mais lateral aqui, porque tá mais inferior. Né? A fíbula não tá aparecendo, não. E aí, se eu tivesse um abscesso, paredes, coleção bem delimitada, paredes definidas, aí tem osso central, não é uma ponderação interior, vai ter esse sinal meio baixo. Isso aí, muito bem. Realmente, igual o cara falou, realmente seria interessante o contraste. Quer dizer, nessa figura eu coloquei para ressaltar o sinal da penumbra, que é aquela faixa que tem sinal em torno da coleção, que ela indica mais para a gente no diferencial entre um processo infeccioso, né, uma coleção e uma lesão sólida, né, um processo mitótico. Mas realmente o contraste aí vai ser feito. Então, muito bem, foi discutido aí as questões aí, os conceitos, né, foram contados com vocês.
Aqui eu coloquei a definição de cada uma, né? O sequestro vai definir basicamente a cronicidade do processo, a cloaca, que é o especulo para drenar, por vezes o sequestro pode migrar pela cloaca, né? E o sinal da penúria. Então, aqui vamos passar para o nosso primeiro caso clínico, né? Paciente sexo masculino, 7 anos, febre baixa, dor e tumefação na mão direita há cerca de 5 meses, perda de peso atribuído pela mãe na inapetência de longas datas. Aqui a gente tem uma radiografia. A gente vê aqui. O primeiro, na parte mais distal, no terço distal, né, com lesão ovalada, mais adolescente, com limites expressivos. E também o que a gente vê no quinto, também, com uma lesão já mais extensa, que vai ter o topo e o metacarpo. E aí, no caso, Então, o metacarpo, assim, ele está distante de você. abalado, Está insuflado, né? Está igual um balão cheio, né? Está insuflado. e aqui já nesse já está cometendo praticamente toda a medula, né? E o periósteo também está aqui abalado. Não, na verdade, eu não acho que tenha nada no periósteo, que você tem no endósteo. Bem afilado. Porque a cortical, ela tem uma espessura, você vê que comeu por dentro a cortical, entendeu? Mas não chegou a sair do osso. Então, não tem uma reação periosteal, entendeu? O negócio está contido no osso. Dá para ver também edema de parsimones, né? E tem um característico nessa imagem, que dá para ver que quando tem um aumento de afisário secundário à TB, é um sinal específico que é chamado de espina ventosa. É bem provável que isso aí seja abscesso verrugoso, né? Espina ventosa. Bem, embora não seja específico, né, como hemoglobina coativa não pode dar isso também, mas esse é um caso clássico, né, que a gente memoriza aí para esse também, o próprio espina ventosa. Tuberculose óssea geralmente tem disseminação hematogênica, né? E aí, geralmente, você tem um foco primário no aparelho urinário, é mesmo pulmonar, né? E dá esse aspecto aí que a gente chama de espina ventosa. Mais uma questão aí. Temos duas margens de ressonância de um porte ponderadas. A primeira em C1, a sagittal, da tornozelo, né? Aliás, tornozelo. E aqui o maxial também, tornozelo ponderado em estilo. Onde a gente observa na primeira uma coleção para óssea, né? Uma formação, uma lesão óssea geográfica, um impacto sinal, central T1 e alto sinal em T2, um edema ósseo. Cara, esse sinal não é baixo, então. Intermediário. Ou alto, tá? Levemente alto, né? Olha o músculo, olha o músculo e olha esse dentro. Baixo, na verdade, Isso, o edema ósseo é baixo. Tem um halo de baixo final, né? O mínimo alto que ele seja em T1, você já vai ser. É bom destacar. E aí, além disso, tem a reação periosteal também, evidente. Um pensamento cortical, reação periosteal sólida. Tem caracterizando o incômodo, né? E o abscesso, mas não consigo visualizar a tragédia musculosa. Mas aqui eu consideraria um abscesso fibrótico. O abscesso fibrótico é qual fase da? Acho que a cabeça de seta ali está inclusive apontando a periósteo, né? Essa periósteo sólida ali. As cabeças de seta.
um abscesso de próstata também. Já acaba sendo um abscesso superficial. Sim. Você vê que tem Ele eleva ali. Relacionamento avançado. Se fizesse um contraste aí, como é que seria? Teria um os periféricos, cada dente deles não da pergunta, né? E o osso? Ao redor. O osso teria, ele também teria adema, aumentaria, E dentro? dentro não. Não calçaria. E se fizesse uma difusão? Não, vai restringir. Vai restringir onde? Central. Onde tem líquido, né? O líquido vai restringir, né? Provavelmente ali na superficial também. Para isso, né? Difusão restringida. É o contrato do contraste, né? No abscesso de próstata, a gente foi toca sobre ele na forma de osteomielite subaguda, né? Mais ou menos aquele que já foi discutido. Mais um caso, eu coloquei os dados clínicos bem enxuto para a gente poder se ater bem no aspecto de imagem. Bem, Não é conceito aí? A posso ser raio-x, né? A gente dá uma radiografia, né? Peguei o lateral. Eu não sei mais como pegar todos aqui. Essa imagem aqui da lateral, a gente vê uma área que a epífise tem uma perda de profundidade, né? A parte mais da epífise da tíbia. Vocês podem considerar que não é bem. O AP não parece. Parece bem simétrico, assim, né? O AP na segunda linha da criança. Mas talvez um edema ali bem próximo, né? Sim. Esse capão. Adjacente. Aí tem uma solução de continuidade ali na epífise, como é que está na metáfise. As paraçais, tem como a gente viu na infecção, agora se Pode ser uma área de continuidade, de infecção. sempre, né? As alifadas são sempre. Aqui, tá mais que sempre, sem ser. Vocês acham que a doença vai dar eclipse ou na metáfise? Na eclipse. Também. Mas esse sinal aí que a palavra está mostrando é o sinal de Weinberg, né? A erosão que é característica também da superfície medial. É a produção proximal da metáfise tibial, que é característica da sífilis congênita. Onde é que está a eclipse, Paulo? Não, a eclipse ou a metáfise? Aqui eu estava mostrando, eu acho que é a metáfise. Certo, e a eclipse? Seria mais para cá? Tá vendo a bolinha? A bolinha em cima. Isso, Aqui, certo. tá. Isso. E aqui é a metáfise, aqui. Exatamente. Então vai ser metafisado. Tá, pessoal? Estava escrevendo, Bárbara e Mariana. Isso, você estava falando da epífise como se fosse uma epifisada. Na verdade, a epífise está bem, ó. Aqui. A epífise é bolinha. Isso compara as bolinhas, né? As bolinhas das epífises, tanto proximal da tíbia quanto distal do fêmur, elas também. A doença é uma doença metafisária, né? A metáfise que está alargada, é a face medial dela que tem a solução de continuidade. Tá? Isso aí, pessoal. Esse sinal aí, um pouquinho sobre a sífilis congênita, né? Realmente simétrica. Esse sinal aí de Weinberger é interessante a gente guardar, porque eventualmente pode ser questionado uma prova, né? Que é uma alteração destrutiva frequente na metáfise na junção com a epífise.
Mais um caso aí com a sepsis aí convidado. Um homem de 48 anos com edema indolor do pé esquerdo de longa data, sem histórico de diabetes, com imunossupressão, bioquímica de sangue sem alterações dignas de nota. Temos um raio-x do pé, onde a gente observa as lesões radiocentes aqui, a seção preta, a região metacarpo, Taço. metatarso. Dá uma ampliada aí, Cris. Tá muito duro. Mas dizer que tá meio estourado. Vai. Segue mais. Mais isso. Fica bom. Tá, Carol. Isso aqui é suficiente, né? Não, sou sério. Senta aqui, cara. Está contando aí seta branca, seta amarela e seta preta. Seta preta. Seta preta é Sinal da essa seta. imagem radiolucente Na base do. na base do quarto metatarso. Não, normal esse metatarso. Não, assim, ele né, está já tá, né? afilado, Isso. ele Tá está afilado, ondulado, tá ondulado. O Aqui segundo tá, também, ó. vai bem. Tem uma carga de sangue. Olha o metatarso. Tu consegue diferenciar bem o que é cortical do que é medular? Não consegue ter essa Compara com a falange diferenciação. proximal. Então, perdeu a diferenciação. Então, você tem metatarsos que estão afilados, que perdeu a diferenciação córtico-medular e tortuosos. Fora isso, ele tem áreas lucentes nas bases. Não é só no quarto, né? E parece que no segundo também tem. Primeiro também. Faz uma erosão. Vertical, vertical. Ah, aí agora vamos para os taços. É o médio pé ali. Como é que tá? Aqui o médio pé e o retro. Não, X, é. Então é demasiado aqui, Não, médio pé, os ossos do médio pé. mas aqui a gente não consegue diferenciar a ossificação direita. O que é pleiforme, o que é. Ah, mas que mais? Tá difícil de diferenciar, ok. Tem muita posição ali, talvez. A gente não consegue diferenciar, há uma redução dos espaços articulares. Tá. Mas, ó, por exemplo, o cuneiforme medial. Tu consegue ver bem o cuneiforme medial, o cuneiforme intermédio. Todo mundo vai ver bem os dois. E o navicular também. Então, normais. Uma pergunta assim já não tá normal, né? O que é que tá diferente deles? Então, De destruição óssea, é um desenho ativo. Você vê irregularidade de definição, como se tivesse uma destruição óssea generalizada associada a esse importante também. Destruição óssea é um termo forte. irregularidade óssea. Tem irregularidade da cortical, tem áreas lucentes. E a gente, de novo, vê esclerose. Esclerose, não tem essa difusa do diferenciação. cuneiforme medial. Eles estão meio Isso, luxados também, né? Perdendo essa joia. Ok. Aí aqui, Não parece antes. vamos nessa E a dança. seta amarela é só edema. Seta amarela, É, a gente pode ser edema, mortos edema, é. etc. Aí aqui na ressonância, a gente tem o corte coronal e sagital. Certo. E aí nós temos Pode ser. essa sequência. Peraí. São T2, né? É a mesma T2. sequência em cima e embaixo. E ali também. T2 e pode Posso Pode mostrar. mostrar, Eu acho né? que tem um FET7 pode dos dois lados. Isso. E aí a gente vê
essa lesão de sinal heterogêneo, mas mais alto sinal, com halo de hipossinal. Então, um sinalzinho aí dentro do branco. Esse Dentro sinalzinho de Tem um pontinho preto dentro isso, do hipossinal, Seria heterogêneo, né? É sinal, mas é heterogêneo. Assim como esses dois também são heterogêneos, com um halo de hipossinal, e eu vejo também esse mesmo hipossinal aqui na região. Não é central, mas. Interna, tudo bem. Exato. Beleza. O que mais? Isso aí tá onde mesmo? Tá no osso? Não, osso não. Não é no osso. É no partimônios. Ali como se fosse na musculatura, né? Flexora, nos tendões. E parece, ó, na imagem ali do baixo, ó, que tá bem no antepé ali, ó, em tecido adiposo, aqui, ó. No couro grosso. Isso. No couro grosso. Pontinho adiposo, né? Tem um refinado. E aí a gente vê o derrame articular aqui na tíbio talar. Sim. E aqui é tema subcutâneo. Tem um realce ao contraste Na medula. na medula. E dentro parece ter Um baixo. Aí é um baixo sinal e aquele ponto de hipossinal está com ele. Não, aí já é outro campo, né? Ali estava descrevendo uma lesão em grafos patismores, agora está descrevendo uma lesão óssea. lesão óssea. Metatarso. Isso. Já tá assim, pro lado que diz a série da parcial lá de baixo. Eu acho que talvez vai ajudar pro outro. Aí, boa. Provavelmente a seta amarela ali está apontando para a seta, não sei. Eu acho. A seta de baixo. Acho que Nem sei, acho que é outra coisa. Né? A seta branca, a branca, seta branca. Não, mas tá em outro ponto. Mas pode ser mesmo. Só que é outro ponto. Mas a referência acho que é mesmo. Acho que as setas brancas querem falar das mesmas coisas. Tem diferença. Aí aqui a gente vê na região do médio e retropé bastante realce ao meio, né? Porque esse aqui é do contraste, né? Então esse aqui é um realce. Ao meio de contraste, processo Tem esse processo inflamatório, né? No bicho, ele tem um derrame articular. Derrame articular, com realce da sinóvia. Como é que vai, desculpa? Na ativação do produtor, parece que no realce da sinóvia. Tem lá no nome. Então, nosso sulfite, ácido glicosílico e um aspecto de crônico, sai eliminal com exatamente. É um crônico, mas não é o clássico do crônico e do biogênico, né? Isso. Então você tem que pensar em outros germes, né? E aí na verdade, a gente está vendo vários abscessos, né? Abscessos ósseos e abscessos de patismose, né? Aí aqui esse mesmo lesão que a gente Isso. falou aqui, parece esse daqui, porque tem aquele hipossinal central. Tem o osso e aquela ali. Fora do processo. Uma nebulosa e patismose. Então, a infecção que acomete patismose, que acomete o osso, Comete a articulação também, né? que promove esses pequenos abscessos. Abscesso mesmo. Tem essa característica desse abscesso. Que é bem típica de algum que é fúngico, mas de um fungo específico. Sim, é fúngico, acho que essa informação é importante. Se olhar para esse exame e levantar essa bola, isso aqui realmente é uma esterilite, processo inflamatório crônico, fungo, bastante opção. Dá até para considerar essa hipótese. Qual o nome do sinal e qual o nome do fungo? Qual o nome da doença? CBR gosta. Só que o arquivo do CBR não tem esse caso, ele sempre bota mesmo em casa do CBR. É o sinal. Não, tô achando, né? Você, né? Vai, cara. Isso aí, pessoal. Escreveram bem aí. Não, peraí, eu quero o nome. Tá falando aí. Fala, Esse paciente mora na Índia? viajou para a Índia, ficou Ele muito foi tempo lá. tratamento do ano.
Boa, ele tá no casamento lá do Trilhões aí. Tem nem perigo. Tem nem perigo. Vai ser de Então, montar. esse achado, um músculo crônico, com várias lesões de abscesso, eu levantaria a bola com a madurocose. Opa. Não é um erro. Não, mas foi muito bom, Maduro me gostou. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. É o outro que Não queria tipo, Eu me eu me sinto sinto mano. é o outro. é o difuso, né? Eu não vou lembrar também, não. O que é o nome do bicho? Não, não. Os dois tipos da Maduro me gostam de investimento. Eu também não. Então, é isso aí, pessoal. E o nome do sinal? Entendi. Você vê, É um ponto dentro de um círculo. Só que em inglês. Só que em inglês. Igual assim, circle. Então, esse sinal aí, pessoal, é tido como específico, não fala no artigo em patognomônico, mas é específico para maduromicose, tá? Essas coisas específicas assim, realmente, quando foi falar, você gosta de cobrar, né? Aí, resposta, né? Você toma madura food, aí a fotografia, né? Fundo, escrito aí. Tecido de granulação, né? Aí, envolvimento ósseo geralmente é tardio, e o sinal do ponto em si, na ressonância, que é bem específico. Isso aqui são dois pacientes diferentes, tá? Baixo, para a gente poder descrever aí mais ou menos e levantar as hipóteses aí. Espaço. Imagem de ressonância, orquestral, ponderadas. Primeiro aqui, T1, T2, T3. E aqui eu acho que T2, T contraste. Estímulo, contraste. Não, não tem um contraste. Tem um contraste. Isso. Tem um FET7. E X e também. São casos diferentes, tá? Então, pelo primeiro aqui, sim, a gente observa uma alteração de sinal dentro do disco, na topografia do disco interposto de L5 e S1, tem um baixo sinal, altíssimo sinal T2 e uma área central sem graus. Observa também a regularidade das marcas corticais dos platôs vertebrais e edema também associado e também realce, configurando uma espondilodicite muito baixo, mas sem envolvimento tem envolvimento adjacente, mas o edema adjacente à lesão, né, é difícil, mas sem formar abscesso. De baixo. Peraí, calma. Sem formar abscesso? Mórbito abscesso organizado. Isso. De parte modo, mas. De parte. Assim, o disco acaba sendo. Porque partes moles. O disco tá ali que é feito. Porque tem líquido dentro disso. Tem líquido dentro disso, entendeu? Olha o sinal ali no T2 puro, né? Que você vê que está muito alto, como você descreveu, marcado no final. Mas tá ali que é feito esse disco, né? Isso acaba sendo um abscesso, né? Beleza. E aí, bom, então, aqui seria esse ponto do sítio. De baixo, a gente tem uma edema ósseo também, em S1 e S2, um acometimento também em partes mores. O disco ele já não parece tão alterado, tá? E tem um envolvimento também no canal, com acesso ósseo ter essa extensão de conteúdo dentro do canal, fazendo uma compressão paramolecular.
E anterior também, viu? E anterior também. Isso. Ele forma ali como se fosse um Mais plastrão, organizado. né? Organizado, tipo um plastrão assim, anterior aos contra-ataques assim, esse dois. Isso aí. Discutida aí, as duas são de espondiloticite. Sempre vai ser inespecífico, né? Você nunca vai saber o agente etiológico. Mas a de cima é piogênica e a de baixo é tuberculose. Eu coloquei esse slide para a gente tentar diferenciar um pouquinho. Observa que aqui você já tem um cometimento do disco, né? Um cometimento precoce do disco, e aqui o disco está relativamente poupado. Tá? Aqui também a gente tem o acometimento de 2 níveis, aqui em cima também tem, mas aqui ele já está mais exuberante, e o acometimento de partes moles de múltiplos níveis, né? Então, era para tentar diferenciar, ou tentar pelo menos sugerir um diagnóstico ou outro do agente etiológico. O comprometimento do disco na espondiloticite, tuberculose, ele tem que ser mais tardio, porque o micobactério não teria enzima para poder fazer essa digestão, né? O disco intervertebral. Então, aqui um quadro para a gente tentar diferenciar, né? Também outra coisa que chama atenção nesse quadro é que o abscesso paravertebral na espondilite tuberculosa, ele tem que ser bem delimitado. Na piogênica, ele é mais irregular, né? Tem um comprometimento menos delimitado. Normal, o agente etiológico mais comum também na piogênica vai ser o lábios, né? E o segmento acometido, embora no caso aí as duas sejam da coluna lumbosacra, na tuberculose é mais comum o acometimento do segmento dorsal, segmento coral. Então, aí, esse quadro é um paciente de 37 anos, portador de doença falciforme. Essa seta ali, aquela estrutura que está apontando ali na seta, tem densidade de menos 80. Então, é densidade de gordura, né? Densidade de gordura, né? E a gente vê um abscesso, uma coleção, teve uma hipodensidade, com uma hipodensidade, uma outra maior mais em cima, que é gordura, né? Então, aqui O quadril aí, né? Tá vendo o quadril também? Ele tá bem. tem um acometimento aqui ósseo, Isso, acometimento ósseo né? extenso. Tem uma erosão óssea aqui. Então, aí seria o caso de uma artrite séptica. Eu coloquei esse caso para a gente ver esse sinal, né, de fluido gordura, na ausência de trauma, descrito como muito específico para artrite séptica. É um caso aí de avançado, né? Mas ele é descrito como específico. Mais um caso aí. 60 anos, tratamento imunossupressor com febre, dor e edema na coxa. Dos paixões sonoras, a primeira. Não, Será que é teu? aliás, T2. Não, teu não, né? Muito edema. Edema, não. T2 aí, né? Aqui deve ser um quase um faixa. A direita. E aí, a gente observa duas coleções de quatro modos. Centro peito, baixo sinal, tem um alto sinal de 2, tem um edema adjacente.
não tem aparente envolvimento ósseo, não tem corpo, não tem. Então, esse caso aí eu coloquei para a gente ilustrar, porque às vezes esse exame ele vai ser feito quando o paciente tem uma celulite, né? Já tem um celulite, e para ver se você tem um caso mais grave, você tem que demandar uma intervenção imediata. Embora não seja específico, e a foto também não está muito, mas esse sinal nas faces musculares, tá? Eles indicam que o processo infeccioso ele não está restrito ao subcutâneo, não seria só uma celulite, né? Então, não é específico. Então, a gente pensaria numa fasciite necrotizante, que é uma... A gente tem aí uma celulite, a gente tem uma miosite, no caso, uma piomiosite, que aí com abscessos e com edema no músculo, né? E ela tem o espessamento das faces, e principalmente as faces intermusculares, né? Você não tem só a face de fora, você tem a face de dentro, né? Que é a que separa músculo de músculo. Isso aí fala a favor de fascite necrotizante. Quando você tem um acometimento só mais superficial, não sugere fascite necrotizante, sugere sim que você tem uma miosite com uma fascite. Mas quando você tem essa fáscia intermuscular, né? Você vê que o músculo está rodeado e é espessado também, aí isso já é fascite necrotizante. Uma coisa, esse exame vai ter contraste. Aí o que está, na verdade, é para ter contraste. Uma coisa que talvez não tenha ajudado muito, eu acho que você quer não ter um FET, sem antigo, eu acho que é sem FET. Quer não ter um pós sem FET. Mas lembrar que como a fascite necrotizante, ela está exatamente pulsando uma redução do suprimento sanguíneo para o músculo, e por isso a face está espessada com realce, se o músculo está pequenininho, ele vai ter hipoperfusão. Então, você é achado crítico. Você tem que ligar para o colega, você tem que avisar que o músculo está hipoperfundido, porque esse paciente vai evoluir na fascite necrotizante. Talvez, inclusive, ele vai operar, ele vai ter que operar. Achado crítico. E a mortalidade aí é de mais de 50%. Mais um caso aí, casos tidos como clássicos, homem de 70 anos com dor no cotovelo há cerca de 4 meses. A gente tem duas imagens de radiografia de simples cotovelo e a pele a gente observa aqui, principalmente uma destruição óssea, talvez, destruição óssea. Cuidado com destruição. Tem uma radiolucência significativa aqui na execução distal do número. Há uma redução da textura óssea periarticular, com uma irregularidade óssea, redução dos espaços articulares, um edema. O edema desses molos, coxinha de fogo, elevação do coxinha de fogo. Articular. E você vê que o coxinho posterior está aparecendo, né? Ele não pode aparecer, né? O posterior e o anterior está deslocado superiormente. Não é o nome do coxinho? Não, o nome do coxinho é epitroclear. É a elevação do coxinho adiposo epitroclear. Na imagem A, na face lateral do cotovelo, adjacente ao rádio, aproximando. Tem alguma coisa? Sim. Na face lateral do cotovelo, na imagem A, a primeira ali, ó. Tem uma coisa que vocês não escreveram, que eu acho que é interessante, né? Vou levantar as hipóteses. Pele articular, capítulo radial ali, ó, margeando a capítulo radial. Tem um aumento da densidade. Isso. Então, tem dois destaques, eu acho que tem também uma irregularidade da parte, sucesso.
Mas vocês estão vendo que tem um conteúdo depositado? Mas não parece ser do osso, né? Parece que Isso, não é do osso. Não é do fazendo osso. salsarização, talvez. Isso. A impressão que dá é que tem um derrame, mas pela imagem B, que é o perfil, não dá para ver, a gente vê que esse derrame articular, ele tem, por exemplo, depósito de alguma coisa, não dá para ver isso. Mas na imagem A, você vê que tem um tecido depositado hiperdenso, meio amorfo, adjacente à cabeça do rádio, margeando ali a articulação capítulo radial. É importante para descrever porque você já liga assim, um alerta, um homem de 70 anos, dor no cotovelo, com derrame articular, e você começa a ver que tem um depósito de material amorfo adjacente à articulação. Opa, Aí é uma artrite, aí Fersosa Marques, artrite Fersosa Marques não está muito forte, né, já. se fosse uma artrite séptica mesmo, Não, A mas quatro como vezes. tem aspecto de Também tem essas Assim, lesões aí eu articulares. faço muito. Então, aí tem umas erosões ósseas, né, perarticulares, tem um derrame. Eles pensaram em artrite fúngica ou tuberculose. Isso. E aí essas alterações que vocês escreveram aí, né, redução do espaço, elevação no osso perarticular, essas erosões também, elas recebem um nome aí, né, um epônimo, que é a tríade Femister. Pode ser, esse sinal é classicamente descrito na artrite tuberculosa, mas a artrite reumatoide também dá esse sinal aí igualzinho. Mas classicamente foi descrito na tuberculose. Tá? Os dados clínicos também não falam a favor da artrite reumatoide. No caso, mulher de 42 anos com neuropatia periférica apresenta 2 semanas de dor, edema e eritema no pé. Acho que levou ressonância, corte sagital, pé, ponteirada em vestir. E aí a gente vê no médio do pé bastante edema, do navicular, ali do talos, do talos e do calcâneo, região anterior, derrame. Peraí, Carol, calma. Aqui, ó. Tu tá falando dos ossos, né? Os ossos. Certo. Quem é esse rapaz aí? Quem é? Navicular. Não. Não, pode não. Mas com cu também. Mas não, pode. provavelmente aquele foi medial. Medial e aqui. Aí é navicular. Tem um pouquinho, talvez, de edema, né? Então, mas o calcâneo não tem edema. Tem esse edema que tu tá ciclando, não é edema do calcâneo, não. Isso aí tá nas partes moles, né? Tem o edema mais no plexo. Talvez no metatarso ali, ó. Também pegou um pouquinho, né? A articulação tarsometatarssal ali, Né? com metatarso. Os para trás, eu acho que não. E um edema planos musculares. Isso. Nessa porção inferiormente, tem edema perigoso, mas não parece ter. Sim. A licença facial, né? Aí não sei se são coleções, né? Isso aí, porque tem umas áreas mais brancas, né? Mas só uma imagem também é difícil de falar, né? Vai que você está numa bainha tendinha, não sei. Né? Mas não tem, por exemplo, a pele, né? Para pensar em algo. Isso. Aí não tem perturbo, aí já é um achado bem. Geralmente esse exame é pedido como. Geralmente, o mais comum, o paciente diabético, né? Que já tem uma acrobatia neuropática estabelecida,
quer saber se é um processo infeccioso. Não dá para jurar que não é um processo infeccioso, não tem como falar isso, mas tem alguns dados aí que vocês falaram que realmente fala contra, né? Você não tem a lesão de partes moles, né? Que o Caio acabou de falar aí, que é o principal achado que você vai procurar. A localização, você vê que não está numa área de pressão, né? E, então, esses principais achados, eles falam muito a favor de um Charcot agudo, tá? Uma propatia neuropática agudizada, tá? Versus a osteomielite. Vai ser Não dá para garantir, né? não dá para garantir, né? Uma coisa que ajuda também é quando você tem um T1, que você vê o sinal do osso em T1. Se o sinal for muito baixo, também fala a favor de osteomielite. É diabético. Aqui, ó, o diagnóstico diferencial, você vê o T1, ó, Isso. o sinal. E Chama esse, de ghost bone, né? e esse Os fantasmas, sinal do osso fantasma. Fica tão preto, É tão preto e o osso meio que desaparece, né? Então, você não consegue ver o osso. Você vê, né? Mas vê mal. esse sinal aí, esse sinal em T1 vai ser importante até para você diferenciar do edema reacional, porque muitas vezes você tem uma lesão superficial, ela causa edema reacional, mas geralmente o T1 não está tão preto, assim, tão escuro, né? Então, e aqui, como vocês tinham falado, o Caio falou, diferente, a gente tem uma lesão de partes moles, assim, tudo vai gerar esse caso aí de osteomielite. Então, umas dicas aí para a gente tentar diferenciar, nunca vai ser possível você diferenciar com 100%, né? A localização, né, na osteomielite vai ser geralmente em zonas de pressão, que podem ter as suas localizações mais características, mas se você tiver uma deformidade, essa posição da zona de pressão pode ser diferente dessa aí da cabeça no primeiro, quinto metatarso, tuberosidade calcânea, nos maléolos, né? Tem essa localização. No Charcot agudo, geralmente você não tem úlcera, como foi dito aí, envolve mais articulações, tem uma tendência a cometer mais ossos, tá? Também é descrito aí no Charcot, um processo mais difuso, mas também a osteomielite pode ser, só para a gente tentar diferenciar. E aqui mais um quadro, criança de 3 anos com história de queda na mata. Aqui está apontando a cabeça de seta é o tendão, tá? Não tem mais não. Faltam quantos casinhos? Esse é o último. Esse é o último. Fala do ultrassom. Rosélio. Olha todo mundo trouxe. A nossa residente do ultrassom vai completar o ultrassom. Não, vai, fala aí. Carol, vai. Fala com o ultrassom. Então, a gente tem imagem de segurança. Ultrassom, lindo. Então, a gente tem aqui nesse uma imagem de ultrassom, tem uma coleção, né? Tem o lado, tem o conteúdo do sinal, tem a Hipoecoica, né? hipoecoica. Com a calcificação inferior. Não sei se não dá para falar calcificação, não. Conteúdo da açúcar. Não sei, não. É muito linear. É muito linear para ser gasoso. É porque eles têm uma sombra de reforço. Mas tô falando que é muito leve essa sombra. Muito leve. Sombra de reforço? Não, Sim, tem muito leve, uma sombra acústica muito leve essa sombra. Tá, então tem uma coisa hiperecogênica e linear. Certo? Que ao redor está promovendo uma reação. E que tem como se fosse uma coleção ao redor. Eu não pensaria em gás, porque ele está muito amorfo, né? O gás é mais amorfo e não tem reverberação. Então, mas é só um objeto. Pontiagudo qualquer, Isso. Aí na ressonância.
Aí, deve fazer essa mesma coleção com um objeto, né? Isso. De alto sinal e Um negócio que tem um marcado baixo sinal, né? Envolto por uma aula de marcado alto sinal e edema também ao redor. Né? água também. Na massa, vai ter um pedaço de madeira, um pedaço de madeira aí, provavelmente. Um pouco estranho, né? Isso aí mesmo, a descrição. Poderia ser usado contraste que aumenta a conspicuidade ali, mas já dá para a gente ter uma ideia de você dá. Agora começar as questões aí. Primeiro, criança de 5 anos com dor aguda, limitação funcional no quadril esquerdo, com suspeita de sinovite transitória do quadril. Em relação a essa doença, e o diagnóstico diferencial com a pericéptica é correto afirmar. É comum a presença de febre alta e elevação no VHS, o que dificulta o diagnóstico diferencial com artrite séptica. Na radiografia simples, a sinovite transitória identificam-se, né, sinais de derrame articular e redução do espaço articular. Na ultrassonografia, o derrame articular da sinovite transitória pode apresentar-se tanto como anectogênico quanto com debris móveis. Na ressonância magnética, o realce sinovial na fase pós-contraste é diagnóstico para artrite séptica. A hipoperfusão no epífice femoral evidenciada na fase pós-contraste da ressonância magnética sugere o diagnóstico de sinovite transitória. Calma. Tô mandou de duas. Vai ser igual ao Dr. Cláudio. Quem era? Levanta a mão. Animação, né? Dessa animadora da torcida. Igual ao Dr. Cláudio. Olha, pessoal, levanta a mão. Certo. Então, realmente, às vezes, você pode, inclusive, ser cobrado por isso. Como é que está o derrame? Como é que... Então, O ultrassom ele é excelente nessa diferenciação, né? E vai chegar para a gente, quadril, né, para ver derrame, etc. É muito bom. A ressonância magnética, esse realce sinovial na fase pós-contraste, ele é diagnóstico de sinovite. A artrite séptica causa sinovite e sinovite transformada do quadril causa sinovite. Então, não dá para dizer que esse realce sinovial da fase pós-contraste é diagnóstico para artrite séptica. E aí, por perfusão na epífise femoral, na fase pós-contraste, não tem relação com sinovite. Não, ao contrário, você provavelmente já é uma osteomielite no paciente com artrite séptica. A sinovite transitória não vai ter derrame, ou não vai ter a redução do espaço articular na vez e nem aumenta... E nem aumenta o VHS, PCR. Assim, não tanto. E febre, não espera. Espera. Geralmente, a queixa do paciente com sinovite transitória, a criança não tem claudicação. Tem Então, dificuldade da marcha, etc. nem toda vez que eu tenho artrite séptica, eu posso ter uma sinovite, mas quando eu tenho uma sinovite, não necessariamente tenho uma artrite séptica. Perfeito. A artrite séptica, como ela está em um processo inflamatório da articulação, muito provavelmente ela vai ter sinovite. Já ao contrário, né, muita coisa pode causar sinovite, nem sempre vai ser infecção. Uma questão aí, sexo masculino, 36 anos, com história de trauma direto na face anterior do joelho, desenvolveu progressivamente lesão endurecida, realizou ressonância magnética que demonstrou múltiplas lesões com padrão demonstrado na figura abaixo. A hipótese diagnóstica mais provável. Esse paciente estava trabalhando no casamento lá da Índia. Quem é Zé? Isso aí. Então, Ele pegava essa secreção e colocava na... É o Tom Pedro. Tom Pedro. Então, aí, o sinal do ponto no círculo, acho que ele queria que a gente visse isso, né? Exatamente. Em meio do derrame ali, quando está cloaca, depois você adjacente na coleção de parcimônios. A última questão aí, uma questão de concurso. Essa organizadora geralmente faz concurso para a prefeitura. Eu acrescentei um pouco dos dados clínicos. Paciente de sexo masculino, 52 anos, alcoólatra, com dor na algia direita, apresenta a tríade de Femister. A tríade definida por redução dos espaços articulares, osteoporose periarticulares e lesões ósseas é encontrada basicamente na artrite tuberculose, né? Poderia ser reumatoide, tá? Reumatoide, se você tivesse só a foto sem dado clínico, poderia ser reumatoide. Mas, classicamente, é descrito na artrite tuberculose. Não tinha dado clínico. Passivo de anulação. Não, poderia ser, se ele colocasse, seria mais comum, não sei o quê, sem dado clínico, porque na questão não tinha dado clínico, é para a gente ir direto. Para matar direto, é a tríade. Tríade, femícia, o que é? É isso aí, pessoal.